Olá, estamos de volta com o Sim Comércio TV. Hoje vamos entrevistar o Dr. Marcelo Calmar, advogado já há vários anos do Sim Comércio Jundiaí. Fiquem conosco. Olá, estamos de volta com o Sim Comércio TV, programa que foi criado para sanar as dúvidas do empresário comerciante de Jundiaí e região. Hoje estamos trazendo o Dr. Marcelo Calmar, especializado na área trabalhista, que já há alguns anos presta serviço para o Sim Comércio de Jundiaí. Tudo bem, Dr. Marcelo? Olá, Edson, tudo bem? Prazer me receber nesse programa. Esclarecendo, há alguns anos, aí são 9 anos que prestamos serviços jurídicos para o Sindicato do Comércio de Jundiaí e atuamos em várias áreas do direito relacionadas ao Sindicato do Comércio. O Sim Comércio oferece a seus associados diversos benefícios, dentre eles o de assessoria jurídica. Doutor, quais são as maiores demandas no aspecto de assessoria jurídica que você recebe em seu escritório? Principalmente recebo as questões trabalhistas, ou seja, os conflitos de interesse entre patrões e empregados. Essa é o maior número de questionamentos que recebemos e de atendimento que fazemos no escritório, seja pessoalmente ou por telefone. Em segundo lugar, a cobrança de dívidas. O comerciante quer saber o que deve cobrar, o que não deve cobrar, o que é legal, o que não é legal cobrar. E por último, as questões ligadas ao direito do consumidor. Ele quer saber qual é o direito do consumidor e suas implicações. Muito bem. Nesses três aspectos, vamos tratar desses três casos, por exemplo, qual o âmbito de sucesso que nós atingimos, por exemplo, na questão trabalhista? Então, a questão trabalhista é um pouco delicada, porque a legislação trabalhista ela é protetiva ao empregado. Então, é explicado ao comerciante, quando ele nos procura, que nós temos chance de êxito, mas é muito relativo. Por quê? Porque vige no direito do trabalho um princípio que, em dúvida, pró-operário. Quer dizer, se o juiz, ao julgar uma causa, tiver alguma dúvida se ele tem ou não direito, ele irá dar o direito para o empregado. Então, o comerciante, quando nos chega, a gente já o prepara para não obter 100% de êxito. Alguns casos são exceções, e a gente tem um índice de êxito talvez de 20%, 30%, no qual o empregado não ganha nenhum direito, mas via de regra o empregado ganha alguma coisa. Então, o nosso trabalho é muitas vezes uma assessoria no aspecto de diminuir o prejuízo do comerciante, porque às vezes uma longa demanda é pior do que um acordo, porque na justiça do trabalho, diferente do mercado financeiro, a correção das ações é muito elevada. Então hoje, um determinado valor torna-se muito grande daqui 12 meses, 24 meses. Então nós orientamos ao comerciante que ele deve, o mais rápido possível, extinguir aquela demanda. Essa é essa orientação no aspecto trabalhista, que não é possível ganhar todas. Em alguns casos é possível ganhar, nos outros o principal trabalho é causar o menor prejuízo possível ao comerciante. Nas relações de consumo, as coisas são diferentes, porque na relação de consumo, quem julga não é um juiz trabalhista, em si um juiz cível. E o juiz cível, em princípio, ele trata as partes como iguais, não como faz o juiz do trabalho, mas todos são iguais. Então, o índice de sucesso é maior nas questões cíveis, porque é outra justiça que trata do tema. Ou seja, muito mais do que ganhar ou perder, a conciliação ainda é um grande negócio, é? Sim, a conciliação, tanto nas questões trabalhistas, ela é o maior desfecho das ações, acaba sendo em conciliação. Depois, nas relações de consumo, ainda assim, muitas das ações terminam em conciliação, é o que mais acontece nesse tipo de procedimento judicial. E a assessoria, que é prestada pelo sindicato, através de seu escritório, até aonde ela não onera o nosso associado em nada, ou seja, o seu serviço contratado pelo Sim Comércio, até onde ele é gratuito para os nossos associados? Então, nós atendemos o comerciante, o associado,
na esfera trabalhista sem ônus nenhum, quer seja representando o comerciante judicialmente, quer seja prestando uma simples assessoria, que pode ser por telefone ou comparecimento pessoal ao escritório, isso não tem ônus nenhum. Nas questões de consumo e de cobrança de dívidas, quando a pessoa nos procura apenas por uma consulta breve, também não cobramos honorários. Mas se houver necessidade de representação judicial de uma demanda, nas questões cíveis é cobrado um preço especial para os associados do Sincomércio. Muito bem. Doutor, não é novidade que esse ano nós tivemos mais uma obrigatoriedade do governo, que foi a implantação do ponto eletrônico para as empresas com mais de 10 funcionários. Como você enxerga esta ação, esta obrigação e também, já continuando na pergunta, para as empresas com menos de 10 funcionários, que não necessitam a instalação, a implantação do ponto eletrônico? Você acha que ele ajuda ou atrapalha? E se ajuda, até onde ajuda o ponto eletrônico? Para as que têm mais de 10 funcionários e para as que têm menos de 10 funcionários. Hoje o sistema de controle de ponto eletrônico que é adotado, ele é um sistema certificado, ou seja, aquele sistema o empregador não pode violá-lo. Então, isso é uma garantia para o eventual julgador da causa que aquele controle é efetivo, é real. Então ele sempre ajuda, o controle sempre vai ajudar. O comerciante que tem menos de 10 funcionários, para ele também é bom. Por quê? Porque a partir do momento que ele tiver aquele controle, ele vai comparecer em juízo com os comprovantes de horário do seu funcionário e o juiz vai dar validade para aqueles controles. Isso vai ser muito positivo para o juiz da causa, julgar a causa com segurança. Então, eu aconselho sempre a adotar o controle de ponto eletrônico, porque, como já dito, se houver dúvida no controle de horário, o juiz do trabalho vai pender para o lado do empregado. E o empregador com menos de 10 funcionários que já adotaram o sistema de controle de ponto, ele vai ter uma grande garantia em pagar as horas efetivamente trabalhadas aos seus funcionários. A maioria das ações trabalhistas tratam sobre excesso de jornada. Então, essa questão do ponto é muito interessante para o comerciante tratá-la com carinho. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre atestado médico. O que vale, o que não vale para os patrões quando recebem o atestado médico, se ele se repete durante o mês mais de uma vez, se é a mesma doença, se é outro motivo do afastamento, por favor. Os atestados médicos só são válidos quando emitidos por órgão de saúde pública ou quando é pelo convênio da empresa. Atestado particular não é aceito no comércio, isso está na nossa convenção coletiva. Então é o seguinte, os atestados, quando menores, os dias faltosos justificados por atestados válidos, quando até 15 dias, são suportados pelo empregador. Os atestados maiores do que 15 dias são pagos pelo INSS. E uma questão importante, para o patrão estimular o seu funcionário a não faltar, é interessante estipular um prêmio de assiduidade, ou seja, um bônus, uma cesta básica, porque as faltas no trabalho elas custam para o empregador. E por outro lado, se o empregado obtiver um prêmio por não faltar, ele vai valorizar esse prêmio e não vai se valer do atestado que poderia não existir. Então é uma coisa interessante do patrão estimular um prêmio à assiduidade, ou seja, por presença. Se não houver nenhuma falta injustificada, o empregador ganha aquele prêmio. Ou seja, uma cesta básica, um bônus. Se ele faltar injustificadamente, ele perde aquele prêmio. Isso funciona nas empresas. Mas o fato de você dar uma vez esse benefício, ele não passa a ser obrigatório, então. Ele é pela presença, pela não falta dentro do mês. Ele passa a ser obrigatório desde que seja dentro daquela regra, por assiduidade, ou seja, presença. Se o empregado que se faz presente todos os dias do mês, ele ganha o prêmio. O que falta algum dia, ele perde o direito. Mas, quer dizer, o patrão que pagar ao empregado que não falta, se ele faltar no outro mês, ele vai ter descontado, mas é um benefício que se incorpora ao empregado. Muito bem, olha aí mais uma dica que nós temos para evitar a falta excessiva dos nossos funcionários. Sobre acidente de trabalho. Existe na área, no ramo do comércio, muitos acidentes de trabalho? Você tem registros disso? Olha, no comércio não são comuns os acidentes do trabalho. O que é mais comum no comércio são os acidentes fora
do trabalho. Ou seja, o comerciário que está a caminho de casa sofre um acidente, o comerciário que está no final de semana, numa atividade qualquer que seja, sofre um acidente. No âmbito de seu trabalho, não é comum o acidente de trabalho. Agora, um funcionário que no final de semana, ele quebra uma perna jogando bola, quebra um braço ou um dedo, a empresa é afetada por essa mão de obra. Isso é uma responsabilidade do patrão, do patronado, do empresário? Sim. Mesmo da forma anterior, como já dito, os 15 dias que ele se ausentar justificadamente, ou seja, está impossibilitado de trabalhar, a empresa vai suportar esses dias, esses 15 dias. Mais do que 15 dias, quem suporta é o INSS. O que mudou é que alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, era considerado acidente do trabalho o percurso que o empregado faz da sua casa para o trabalho e vice-versa. Ou seja, ele está com a motocicleta indo para casa, sofre acidente, era considerado acidente do trabalho. E o acidente do trabalho traz uma implicação grande para o patrão, ou seja, quem sofre acidente do trabalho não pode ser dispensado até 1 ano de sua alta. O cara que sofre um acidente com uma motocicleta no trabalho, um motoboy, não pode ser dispensado 1 ano até depois de sua alta médica. Se o acidente não se relaciona ao trabalho, não garante estabilidade ao empregado. Quer dizer, esse exemplo que você disse, um empregado que no final de semana, jogando bola, machuca-se, pode ficar até 15 dias e o empregador vai suportar os salários dele. Mas ele não tem garantia de emprego. Muito bem, era exatamente este o questionamento. Eu vou pedir um breve intervalo e nós voltamos em seguida. O CITIH é uma instituição aqui em Cajamar que apoia crianças portadores de HIV e crianças também em situação transitória, né? A CDL Sem Comércio está apoiando essa instituição através da divulgação, é isso mesmo? Isso mesmo. Explica um pouquinho como funciona o trabalho de vocês e como que vai ser esse apoio. Então, nós somos uma entidade que, por parte viva de doação, então o CDL quer nos ajudar em divulgar, especialmente em Jundiaí, porque somos bem conhecidos em Jundiaí, mas nós somos uma entidade grande, às vezes 50, 60 crianças, todos com problemas. Uma parte do problema são o HIV, crianças abandonadas ou de famílias que não sabem de cuidar. Outra parte, caso transitório, crianças não HIV, mas viverem em situação de risco. Então o CDL é muito importante para nós poder divulgar. É isso mesmo, através do Canal 25, que a gente está ajudando essa divulgação, através da revista deles também vai ter um espaço para vocês, né? Certo, eles fizeram proposta de anúncios, certo? Muito importante nessa anúncia não é só divulgar o que estamos fazendo, mas nossa sobrevivência por uma parte muito grande é, por exemplo, nosso bazar. Jundiaí é um potencial muito grande quando você quer trocar suas geladeiras, seus móveis, seu sofá, você não joga fora, se ainda servir, liga para o sítio, nós vamos de caminhão para lá e nós vamos trazer para cá. Coisas que servem para a entidade, nós mesmo usamos, o resto vendemos. Quais são as formas que as pessoas podem, onde elas encontram com vocês e que de forma elas podem ajudar? Não, todo mundo pode ajudar, tanto jurídico e físico. Nós temos falta de alimentação,
produto de limpeza, cestas básicas, também ser sócio contribuintes a partir de R$20 por mês, até visitando já é uma doação. Hein? Você mostra para as crianças que você não tem preconceito, que você não se afasta de criança HIV. E as pessoas podem vir aqui conhecer o espaço, ele está aberto? Sim, quando você marca como um grupo, pode ser marcado e pode ser qualquer hora. Sem marcar, nós temos horário de visita das 3 até as 4 horas da tarde, menos domingo. Doutor, voltando agora no segundo bloco, fala-se muito dos direitos do consumidor, mas nós sabemos que o vendedor, o lojista, o empresário, o comerciante também tem seus direitos. Fala um pouquinho com a gente sobre a obrigatoriedade da troca de um produto por outro, a diferença de trocar um produto com defeito por um produto que simplesmente o consumidor, o comprador não gostou. Por favor, explica para nós o que pode, o que não pode, para que o consumidor e para que o vendedor, o lojista, saiba os seus direitos. Bom, em primeiro lugar, o Código de Defesa do Consumidor, ele é de exibição obrigatória pelo comerciante. Todo estabelecimento deve disponibilizar para seus clientes um Código de Defesa do Consumidor, de acesso fácil ao consumidor. Bom, o consumidor, ele acha que ele tem todos os direitos. Você nos deu um exemplo. O consumidor, o cliente da loja, compra lá uma peça de roupa na sua loja e chega lá, eu não gostei. Bom, o comerciante não é obrigatório a fazer a troca. A troca é obrigatória quando, dentro de 7 dias da compra, o consumidor faz uma aquisição fora do estabelecimento do comerciante, ou seja, por telefone, pela internet, até na rua, que não seja no estabelecimento. Essa compra comporta o arrependimento. Se dentro de 7 dias a pessoa manifestar o arrependimento, ele é válido. O simples arrependimento do consumidor, ele não é acolhido. Você nos deu um exemplo, comprou um produto, não gostou? Não, ele não tem direito de trocar. Tá certo? A gente sabe que no comércio, principalmente de vestuário e calçado, é comum a troca, mas essa troca é uma cortesia do comerciante. Você vai lá, olha, quero comprar um presente. O comerciante fala assim, olha, leva esse. Se quem ganhar o presente não gostar, nós o trocamos. Isso é uma prática, mas não é um direito do consumidor. Então a troca, quando a compra é feita no estabelecimento do comerciante ou do fornecedor, não é obrigatória a troca. Agora, com relação a produto defeituoso, trocar um produto defeituoso, é a seguinte maneira. Quando o cliente compra um produto e ele é defeituoso, o fornecedor ou o comerciante, porque fornecedor é a palavra, a linguagem técnica que nós encontramos no Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado, em 30 dias, a substituir ou consertar o produto defeituoso. Então, o consumidor acha que assim, olha, comprei esse produto, ele está defeituoso, eu quero outro agora. Não, infelizmente ele não tem esse direito. E felizmente o fornecedor ou comerciante tem o direito de, em 30 dias, reparar o produto. E se em 30 dias não houver a reparação, o que acontece é o seguinte, ou o consumidor ou o cliente, a seu critério, pode exigir a devolução da quantia paga, a substituição por um produto não defeituoso, ou, se ele não tiver outra opção, ele pode pedir um abatimento no preço. Por exemplo, esse produto não me atende, ele é defeituoso. O fornecedor, o comerciante fala assim, não está legal, vamos negociar um desconto? Isso é válido, mas isso aí passa a ser uma prerrogativa do consumidor. Se em 30 dias não for sanado o defeito, o consumidor tem esses critérios de troca, essas 3 opções. Primeiro,
troca por um produto não defeituoso, segundo, devolução do dinheiro e por terceiro, um desconto naquela mercadoria. No caso, por exemplo, de um produto eletrônico, o consumidor compra em uma loja um aparelho de som, uma televisão, uma geladeira e ele apresenta problema após os 7 dias. A loja não tem mais que fazer essa troca. Esse produto tem que ser encaminhado para assistência técnica. Se o consumidor fizer pé firme junto à loja, querendo que faça essa troca, o que o empresário deve fazer? O que o lojista deve fazer? Então, ele tem 30 dias para sanar o problema. Então, se em 30 dias ele não conseguir resolver o problema do produto defeituoso, aí sim, volta a mesma questão. Ele tem que devolver o dinheiro, trocar por outro produto ou dar um abatimento no preço. São as 3 possibilidades que o Código de Defesa do Consumidor estabelece entre as partes. E para as compras via internet, valem essas mesmas regras para as compras feitas via computador? Sim, valem as mesmas regras. O que muda é que, interpretando já o que nós dissemos, é que na compra feita pela internet, o cliente lá, consumidor, ele acessa o site de uma loja, compra um produto, o produto geralmente vem pelo correio ou uma transportadora. A partir do momento do recebimento do produto, aí conta-se o prazo de 7 dias. Em 7 dias ele tem que despachar de volta, porque essa compra, em 7 dias, ele tem o direito de arrepender-se. Por quê? Porque como ele fez uma compra online, pela internet, talvez ele não tenha tido contato suficiente com o produto para saber se aquilo que ele visualizou no site corresponde à expectativa que ele tinha sobre o produto. Então a lei, nesse ponto, foi inteligente a possibilitar a troca, a desistência, aliás, quando a compra é feita fora do estabelecimento. Então é aquela velha coisa, o consumidor acredita sempre que ele tem direito de se arrepender. Não, ele só pode se arrepender quando a compra é feita fora do estabelecimento físico. Na internet, a compra ela cabe arrependimento. E depois, nas demais questões, continua a mesma coisa. O cliente recebeu o produto, é defeituoso, ele devolve ao fornecedor, né, quando é feito pela internet, e o fornecedor ou o comerciante tem os mesmos prazos legais para sanar o problema. Em 30 dias substituir. Caso não sane o defeito, ele tem que substituir por outro, devolver o dinheiro ou dar um abatimento no preço. As compras online ou na internet sujeitos às mesmas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A grande exceção é o prazo de arrependimento de 7 dias. Aí sim, o consumidor, quando compra pela internet, pode arrepender-se da compra. Na compra física ou presencial, não é um direito do consumidor arrepender-se da compra. Eu percebo que é a maior dúvida do consumidor. Ele sempre acredita que possa arrepender-se de uma compra, mas ele não pode. É mais ou menos o que acontece com os presentes. O presente, a pessoa vai dar um presente e a pessoa que recebe esse presente vai àquele comércio porque era uma peça de roupa ou não serviu. Isso é uma cortesia, não é um direito do consumidor trocar produto. O sindicato, sempre preocupado com os seus associados, já fez a distribuição e para os comerciantes que ainda não têm, uma cartilha de afixação de preços que deve ser mantida em todos os comércios. Aqui nós temos a apresentação de como proceder. Então, para aqueles que tiverem interesse, pode se dirigir à sede do Sincomércio, na rua Senador Fonseca 651, e pegar a sua cartilha. Doutor, sobre recebimentos frustrados, ou seja, um cheque devolvido, uma duplicata não paga, qualquer recebimento que não foi efetuado há 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, e hoje os consumidores procuram um lojista querendo acertar. Esses valores podem ser atualizados, até que ponto e como isso pode ser feito para que seja justo para o consumidor e para que seja justo para o comerciante que pagou muitas vezes um cheque especial ou um financiamento para honrar aquela dívida deste cheque, deste compromisso que ficou para trás? Então, são algumas situações. O que é num cheque frustrado, num pagamento frustrado?
Por exemplo, você vendeu um produto por um determinado valor, aquele pagamento não aconteceu, você entregou a mercadoria e o consumidor lhe procura para fazer esse pagamento, esse acerto posteriormente. O que é legal de ser cobrado são juros de 0,5% ao mês mais a correção monetária. Por quê? Porque se você não combinou juros previamente com o consumidor, os juros que devem prevalecer são os juros legais, ou seja, eles estão previstos no Código Civil de 0,5% ao mês mais a correção monetária. Outra situação é o comerciante que se precaver. Quando ele faz uma venda parcelada, ele redige um contrato, dá ciência ao consumidor e o consumidor firma esse contrato. Quer dizer, em caso de mora ou inadimplemento, o consumidor vai suportar um juro pré-determinado. Isso é lícito. A cobrança de juros dentro dos padrões de mercado é lícita quando ela é previamente contratada. O que gera dúvida, às vezes, é no recebimento frustrado, com 1, 2 ou 6 meses passados, o comerciante cobrar uns juros que não foram contratados. Na ausência de contratação, prevalecem uns juros legais, 0,5% ao mês, mais a correção monetária. Outro questionamento interessante é o seguinte: eu dou a quitação, o lojista dá a quitação para um consumidor desse cheque frustrado, de uma duplicata também não paga. Você dá a quitação. A responsabilidade de baixar esse protesto é do consumidor ou é do comerciante? Baixar o protesto junto ao cartório e junto aos órgãos do SPC, do Serasa, por exemplo. Aí também são duas situações. O comerciante que recebe um crédito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o SPC, é do comerciante. A partir do momento que ele recebeu o valor que estava negativado no SPC, Serasa, seja qual o organismo, ele tem 24 horas para excluir esse apontamento. Agora, o protesto é diferente. Por quê? O consumidor que não pagou sua conta em dia deu causa ao protesto. Então, como proceder? O cliente ele procura o consumidor, procura o comerciante, faz o pagamento, obtém uma carta de anuência, né? Ou seja, uma carta explicando ao cartório que aquela pessoa efetuou o pagamento e nada deve mais àquele comerciante, mas o ônus dessa baixa é do consumidor. Por quê? Porque ele quem não cumpriu o contrato e deu causa ao atraso, inclusive pagando os emolumentos do cartório de protesto, porque proporcionalmente ao valor do protesto, são cobrados emolumentos. Esses devem ser suportados por quem deu causa ao protesto, que seria o consumidor. Ou seja, a nós lojistas cabe a baixa junto ao Serasa e ao SPC. E ao consumidor, aquele que foi protestado, teve o seu nome incluído nos cartórios, o ônus, o gasto, é tudo de responsabilidade deste mesmo, do consumidor. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Numa nova oportunidade, nós estaremos trazendo você aqui novamente e agradeço a todos pela oportunidade de estar assistindo ao Sim Comércio TV e muito obrigado, nosso até logo.